Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta terça-feira, dia 31, Marcos 13, ou melhor, Marcos 12, 13 e 14. Enviaram-lhe então alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximando-se, pois, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Bem, normalmente Jesus ia para Betânia descansar. E na segunda-feira, depois que ele amaldiçoou a figueira, ele voltou para Betânia. E na terça-feira, o terceiro dia da semana da crucificação, Jesus passa pela figueira e os discípulos percebem que ela realmente havia secado totalmente. Mas o episódio mais marcante desta terça-feira foi a tentativa dos herodianos e dos fariseus em apanharem Jesus em alguma falha. Uma das coisas que são mais necessárias na vida de um povo é o imposto, é o tributo. É necessário na vida de um povo, é necessário na vida de uma igreja, que não é o tributo, mas são as ofertas. Eu não gosto de falar em dízimo, eu gosto de falar em oferta, porque o dízimo é muito pouco, ele é apenas a 10ª parte. A oferta, ela precisa ser mais do que 10%, então eu prefiro oferta. Então as igrejas, para sobreviverem, precisam das ofertas. Enfim, qualquer grupo organizado precisa que os seus participantes contribuam financeiramente para que ele possa subsistir. Isso ninguém tem dúvida. Mas os fariseus e os herodianos não estavam preocupados com o imposto, não estavam preocupados com o tributo. Eles estavam preocupados em apanhar Jesus em alguma falha. Mas Jesus nunca falhou. Jesus nunca errou. Algumas vezes, Jesus deixou os seus interlocutores em dificuldade, porque ao invés de dar uma resposta, ele respondia com uma outra pergunta. E nós temos vários textos na Bíblia, várias passagens em que Jesus faz isso. Mas Jesus nunca falhou. E agora, se Jesus diz que o reino de Deus havia chegado e não havia necessidade de impostos, eles jogariam Jesus contra o governo romano. Porque, na verdade, quem buscou intensamente a crucificação de Jesus não foi o governo romano, mas foram os sacerdotes. E sacerdotes eram judeus. Esses que buscaram intensamente e que praticamente obrigaram Pilatos a crucificar Jesus. Então são esses homens que queriam
pegar Jesus em alguma falha, mas eles não conseguiram. Jesus, na sua sabedoria, ele distingue o que é dos homens e o que é de Deus. O tributo era dos homens, era de César, era do governo romano. E o que era de Deus? O coração, a vida, a própria pessoa. Mas muitos não entendem assim. E vivem como se fossem donos de si mesmos. E como se Deus não existisse. Então Jesus, ele mais uma vez, ele cala os seus opositores. Porque ele distingue aquilo que pertence a Deus e que tem que ser dado a Deus. E aquilo que pertence aos homens, que precisa ser dado aos homens. Vamos também aprender com Jesus, neste terceiro dia, nesta terça-feira da sua crucificação. Vamos aprender com ele a dar a Deus aquilo que pertence a ele. Que esta terça-feira possa ser abençoada para todos nós. Amém.